tudo. Meu nome é David Borges, eu estou como diretor do Instituto FENAI Transforma. Explicando rapidamente o que é o Instituto FENAI Transforma, a FENAI é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa. Ela congrega as 27 APCEFs, que são as associações do pessoal da CEF, né, que tem uma em cada unidade da federação. E tanto a FENAI como as APCEFs têm como foco total de atuação o bem-estar do pessoal da Caixa, de uma forma bastante abrangente. O pessoal da Caixa, a gente fala dos empregados, ativos, aposentados e também os seus dependentes. São instituições, algumas APCEFs já são centenárias. A FENAI em si ela tem mais de 47 anos, se não me engano, 48 anos. E ela foca a defesa do pessoal da Caixa de uma forma abrangente, ela foca a defesa da Caixa como banco público desenvolvimentista. Então, é uma orientação muito para condições de trabalho e também desenvolvimento cultural, esporte, saúde, lazer do pessoal da Caixa. Mas é tudo virado para dentro do ecossistema, né, do pessoal da Caixa. E o Instituto foi criado precisamente para ser esse olhar ou esse instrumento de atuação para fora, vamos dizer, da Caixa, para usar uma frase fácil. Então, tudo o que a FENAI e as APCEFs querem fazer para fora desse ecossistema da Caixa será feito através do Instituto. Nós trabalhamos com 5 frentes de atuação muito específicas, uma de formação e educação, uma de projetos baseados em leis de incentivo, leis de renúncia fiscal. O maior exemplo deles é o Eu Faço Cultura, para quem quiser conhecer, eufascultura.com.br. Também temos um programa de desenvolvimento sustentável chamado Movimento Solidário, que é o que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Nós somos investidores de impacto social, somos parceiros da IU nos negócios sociais, desde 2017 e 2018, se não me engano. E também temos uma frente de fonte de informações para o nosso ecossistema, uma espécie de observatório social que trabalhe para o ecossistema dos bancos públicos em geral. Especificamente, sobre mim, minha nacionalidade é portuguesa, nasci em um pequeno país de costa ocidental africana chamado Guiné-Bissau, e sou brasiliense de coração e adoção desde 2006, quando me mudei para aqui. Eu sempre tive essa vontade e vamos dizer, tendência a trabalhar com tema social em geral, muito embora tenha trabalhado durante muito tempo com gestão de projetos, gestão de negócios de uma forma abrangente, mas o tema social sempre foi algo que teve muita da minha atenção. E começou também, de fato, em 2006, com o nascimento do programa Movimento Solidário, que é um programa que visa, através de articulação entre entidades, entes, pessoas influentes, mudar a realidade, mudar positivamente, influenciar positivamente a realidade de uma comunidade que a gente adota durante um período determinado. Então, nós começamos em 2006 pela primeira comunidade impactada, que foi Caraúbas do Piauí. Na altura, Caraúbas era o 18º pior IDH do Brasil. E a gente se propôs, usando os objetivos do milênio como elementos balizadores, como métricas, a gente se propôs ajudar Caraúbas do Piauí a sair desse lugar de paupérrimo desenvolvimento sustentável para um lugar de sustentabilidade. A frase pode parecer fácil, a questão que a gente sempre ouve falar de, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar, mas no fim do dia era o que a gente queria fazer. A gente queria que eles conseguissem atingir um grau de autonomia, um grau de civismo, de consciência de direitos e de desenvolvimento próprio que permitisse eles caminharem sozinhos. Não necessariamente sem ajuda, mas caminharem, eles já saberem os caminhos para também ir buscar as ajudas que eles eventualmente tinham direito. Então começamos em 2006 e na altura, em 2006,
era muito difícil identificar quais são os potenciais produtivos de uma comunidade. Então, o trabalho do movimento solidário começa sempre por uma etapa de avaliação, onde a gente vai na comunidade, vai na cidade, fala com as pessoas, identifica as lideranças comunitárias, basicamente porque o desenvolvimento, a sustentabilidade de qualquer trabalho que a gente possa fazer nessas comunidades, ele só existe se as lideranças locais de fato abraçam o projeto. Então, Caraúbas do Piauí, 2006, 2005, 2006, 18º pior IDH. Muitas pessoas nos perguntam por que a gente não escolheu o pior IDH, simplesmente. Mas é importante também entender que se a gente, as cidades ou comunidades que estavam em pior situação, na altura exigiam de nós uma energia, um dispêndio maior só em logística para chegar até eles. Então, Caraúbas do Piauí acabou sendo escolhida porque era um bom equilíbrio entre aquilo que a gente ia gastar para chegar na comunidade e, de fato, a energia gasta na melhoria da comunidade, né, em provocar ações que sustentassem o desenvolvimento a médio e longo prazo no interior do Piauí. Falando na altura, aliás, Caraúbas do Piauí é uma comunidade que fica a cerca de 200 a 300 quilômetros de Teresina, e só que é isso, em cima de estradas de péssima qualidade, na época da chuva ficava tudo esburacado. Então, o primeiro passo da nossa abordagem em Caraúbas foi uma ação emergencial. Então, como nós trabalhamos com o pessoal da Caixa, nós conseguimos trabalhar com o empregado da Caixa e convencer o empregado da Caixa da necessidade de vamos dizer, uma contribuição, que podia ser R$1, R$10, era sempre montantes muito baixos, mas que a gente conseguia falar com muita gente ao mesmo tempo, lembrando que na altura os empregados da Caixa eram bem perto de 90 mil empregados que havia dentro da instituição. Então a gente convenceu os empregados a fazer pequenas contribuições para nós levarmos para lá, e fazemos uma ação específica de emergencial, uma ação onde a gente levou comida, porque havia gente passando fome, simplesmente, onde a gente levou material de higiene, onde a gente levou filtros de água para eles terem acesso à água potável. Lembrando que a água não potável sempre foi fonte de uma série de doenças que, por sua vez, impactam a produtividade da comunidade. Enfim, é um ciclo vicioso que a gente precisava interromper. E a gente levou também material de educação, livros sobretudo para as crianças das escolas, e material de trabalho, que a gente chamava o kit de trabalho, que era enxada para lavrar, alguns instrumentos para poder trabalhar a terra. Então essa foi a primeira ação emergencial em Caraúbas do Piauí. A partir dessa abordagem emergencial, a gente já com parceiros, lembrando que eu disse no início, o Movimento Solidário trabalha com articulação, a gente não faz nada sozinho. Isso é uma coisa muito importante para quem, como eu, acredita na construção coletiva de soluções. Então a gente obviamente tinha a parceria do governo local, da prefeitura de Caraúbas, o próprio governo do Piauí, também com programas que o governo podia levar lá, como Luz para Todos, como as instalações de redes de antenas para acesso à internet em comunidades mais distantes. Enfim, a gente articulava tanto com o governo, entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Caritas, que nos ajudava na instalação, que nos ajudou, perdão. A gente contou com participação de empresas, obviamente, no setor privado, como a Caixa Seguradora e a WIS Corretora, que ajudaram através de doações para construir os telecentros, para levar máquinas para as associações que a gente ajudou a constituir em Caraúbas. A gente contou com a ajuda da própria Caixa,
Porque, por exemplo, muitas das pessoas de Caraúbas do Piauí recebiam ajuda do governo, eram participantes dos programas sociais do governo, mas para ir buscar o benefício, elas tinham que sair da cidade e ir para a cidade mais perto, que, se não me engano, de memória, era qualquer coisa como 6 horas de bicicleta ou de animal de carga, e sacar o benefício. E o que acontecia é que muitas das vezes, a larga maioria das vezes, as pessoas gastavam o benefício nessa cidade. Então, compravam mantimentos, compravam tudo nessa cidade. Então, isso fazia com que a economia em Caraúbas tivesse muita dificuldade de decolar e girar. Então, uma das ajudas que a gente contou, por exemplo, da Caixa, foi algo que parece simples, mas o levar para lá um caixa aqui para fazer com que as pessoas pudessem sacar o benefício na própria cidade foi o que permitiu que aparecesse a primeira vendinha, que aparecesse a primeira costureira, que começassem a aparecer associações de produtores. Então, essa articulação, essa parte aí foi importante para levar para Caraúbas, fazer girar a economia local. Então, começar as pessoas conseguirem produzir localmente, consumir localmente, e isso já era um passo a favor, em prol desse desenvolvimento sustentável que a gente sempre procura. Um outro esforço que a gente fez também, dentro do próprio programa, era tentar juntar pessoas para, juntas, elas criaram algum tipo de polo produtivo. Então, a gente começou, por exemplo, tentando identificar que em Caraúbas havia talvez um potencial de trabalho com artesanato, por causa da palha da carnaúba, que é abundante. Infelizmente, esse projeto específico de artesanato não vingou por falta de infraestrutura local. Mas, entretanto, a gente conseguiu fazer, por exemplo, a associação das artesãs, que um grupo de mulheres que começaram a produzir redes mesmo de balançar, de dormir, em termos práticos, redes e outros produtos de tecido que elas passaram a vender tanto localmente como conseguiam ir para Teresina vender o produto do trabalho delas, como no Delta do Parnaíba, que é um pouquinho mais perto de Caraúbas. Outra associação que vingou muito bem foi a Associação de Produtores de Leite. E, entendendo que em Caraúbas havia pequenos donos de vamos dizer, bovinos e caprinos, só que eles vendiam o leite para as grandes marcas, e para isso eles estavam sujeitos à disponibilidade imediata de leite quando o carro de recolha passava na cidade e sobretudo estavam sujeitos aos preços deles. Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer é fazer campanhas para comprar tanques de refrigeração de leite. Isso permitiu eles conservarem o leite localmente e, a partir daí, terem acesso a negociar melhor as condições de venda do leite para outros distribuidores. Então, globalmente, o programa é isso. O objetivo do Movimento Solidário, que, caso queiram conhecer mais, está em www.movimentosolidario.org.br, é juntar recursos, e recursos é dinheiro como braço, como vontade de participar desse processo todo, juntar vontades para abraçar uma comunidade e fazer com que durante um período ela se desenvolva o suficiente para ela querer depois seguir caminho sozinha, que foi o que aconteceu precisamente em Caraúbas do Piauí. Depois de 10 anos, foi o primeiro projeto que nós abraçamos, ficamos lá 10 anos, mas depois de 10 anos eles mesmos, a cidade de Caraúbas, a comunidade veio nos pedir, bom, a partir daqui a gente consegue tocar o barco, vamos dizer, vocês podem seguir para outra comunidade que também está precisando da ajuda de vocês. E então, desde 2017, a gente foi para o interior do Maranhão, Belágua, uma cidade também, uma comunidade com péssimas condições de desenvolvimento. E também abordamos por uma primeira ação emergencial,
saúde, essencialmente. Este ano a gente teve outra ação emergencial por causa do vírus, da pandemia, em que as pessoas tiveram, infelizmente, elas não puderam ficar fechadas em casa, porque elas precisavam produzir para poder pôr comida na mesa. Mas o processo é basicamente o mesmo. Então, basicamente o mesmo do ponto de vista do processo. As soluções não são as mesmas. Em Belágua, a gente está trabalhando, por exemplo, com tanques de tilápia, de criação de tilápia, por causa da introdução da proteína. Eles não consumiam proteína animal, então a gente começou com os tanques, deram muito certo. Hoje há dezenas de tanques de produção de tilápia que eles usam para consumo próprio e também para revenda. Fizemos granjas para a criação de galinha, fizemos pocilgas para a suinocultura. E o importante desse processo é que nós apenas começamos, nós jogamos a energia inicial na comunidade, damos o treinamento e os insumos iniciais, junto com os nossos parceiros, mas a partir daí, a premissa é que a comunidade faz a manutenção e a comunidade divide as tarefas e os benefícios desse desenvolvimento por todo o mundo. Então, esse é o programa, talvez, o mais ambicioso que nós temos nesse curto prazo, nesses tempos de pandemia que vieram piorar, infelizmente, e muito a situação dessas comunidades que precisam desse impulso de desenvolvimento. E o aprendizado que a gente mais tem dessas abordagens é que elas basicamente só precisam daquela ajudinha inicial para pegar o ritmo da coisa. Então, força de vontade nessas comunidades não falta, capacidade de aprendizado não falta. Então, nós somos só, vamos dizer, tentamos ser o azeitar desse processo. Nós, tanto do ponto de vista das relações entre as comunidades, o poder público, as entidades do terceiro setor que trabalham também nesses locais, como no nosso ecossistema, as ajudas financeiras que a gente consegue recolher em prol desse desenvolvimento. E esse é basicamente um dos maiores programas que o Instituto FENAI Transforma, com a ajuda do pessoal da Caixa, com a ajuda das APSEFs e, obviamente, da própria FENAI, coloca em produção no Brasil inteiro. Então, nós estamos num processo hoje de revisão do programa para ver se conseguimos trabalhar mais comunidades ao mesmo tempo, porque a sensação que nós temos é sempre aquela frustração de não poder fazer mais ao mesmo tempo. Então, estamos precisamos de parceiros de execução local. Então, qualquer empresa, entidade, pessoa que tem braço para executar localmente esses processos, nós temos interesse em nos conectar. Nós somos parceiros do Impact Hub para buscar, entre várias coisas, essa conexão vamos dizer, com essas vontades. E temos, obviamente, também necessidade de captação. Então, fundos que tenham dinheiro, grandes organizações que tenham dinheiro para impactar, para investir em projetos de desenvolvimento sustentável no Brasil, nós também temos interesse em nos conectar e ser o braço executor, o mentor desses projetos aqui no Brasil. Então, se quiserem conhecer mais, por enquanto, nesse preciso instante em que eu falo, o nosso site está em desenvolvimento, mas sobre o movimento solidário, vocês já conseguem ver muito através do site www.movimentosolidario.org.br e sobre o Eu Faço Cultura também, para quem tiver curiosidade em conhecer, é www.eufaçocultura.com.br. Então, espero ter ajudado a conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto FENAI Transforma e ficamos à disposição para qualquer dúvida, questionamento, abordagem, conexão que possa surgir desta conversa. Muito obrigado.